Em relação ao post que eu fiz sobre JCP, juros sobre capital próprio, acabaram surgindo outras dúvidas, né, de alunos relacionadas às informações que deveriam ter sido prestadas, por exemplo, na FDRINF. Em relação a essa declaração acessória, né, lá em 2024, foi feita uma alteração da instrução normativa que trata da FDRINF 2043, em que ficou definido que os fatos geradores, por exemplo, de lucros e dividendos, passariam a ser informadas por meio do evento da série R4000, né, a partir de 1º de janeiro de 2025. E a partir disso, né, já houve uma mudança em 2026, porque 2026 não teve mais DIRF, que era uma declaração que era entregue lá até o final de último dia útil, né, de fevereiro, em que se declarava, se prestava as informações em relação ao ano calendário anterior. E tinha uns detalhes dentro da DIRF, por exemplo, que lucros e dividendos só precisavam ser informados quando ultrapassasse aquele valor lá de R$ 28.559,70. Tinha essa regrinha para a DIRF, que historicamente, né, o pessoal estava acostumado. Todavia, como foi dito, em 2024 já foi alterado a Instrução Normativa 2043, que trata da FDRINF, ou seja, IN 2043, e trouxe essa regra, né, que tudo que ocorresse de fato gerador, por exemplo, de lucros e dividendos para uma pessoa física, você informaria lá no evento R4010. E o ponto aqui, né, que causa dúvida ainda no pessoal, e aí que surgiram dúvidas de alunos me questionando, está relacionado ao fato gerador, né, do lucro de dividendo e do fato gerador do JCP. Quando é isso, né, a entrega é disponibilizado para a pessoa física. Mais uma vez, eu vou trazer aqui como parâmetro de interpretação daquilo que a Receita Federal entende, que é uma solução de consulta COSIT A307 de 2019, que na época estava relacionado sim à DIRF, mas o principal ponto que deve ser extraído dessa solução de consulta está relacionado à interpretação do auditor sobre daquilo que considera-se rendimento e fato gerador para a tributação do imposto de renda na pessoa física. Então, quando a gente lê aquela solução de consulta, o auditor deixa claro que na pessoa física funciona a sistemática da tributação pelo regime de caixa, ou seja, fato gerador é quando ocorre o efetivo recebimento. E efetivo recebimento se dá por meio do pagamento, por exemplo, em dinheiro da PJ para o sócio, daquele lucro, do caso, o dividendo, né? Já que o lucro é da empresa e a sociedade, quando paga, distribui e efetivamente paga para o sócio aquele lucro, e o sócio recebe isso a título de dividendo. Aí tudo bem, ok, mas a dúvida estava relacionada à palavra crédito. E o auditor deixa claro que, mais uma vez, por ser aplicado na pessoa física a sistemática do regime de caixa, o crédito, quando você olha para a pessoa física, você interpreta como efetivo recebimento. É quando a pessoa jurídica faz um crédito em conta bancária do sócio, disponibilizando aquele valor para o sócio, que poderia ser por um depósito, uma transferência via TED, e hoje interpretando, por exemplo, nos dias de hoje, como um Pix, né? Então, disponibilizou o valor ao efetivo recebimento pelo sócio, aí sim nasce o fato gerador, que pelo artigo 43 do Código Tributário Nacional está relacionado à disponibilidade econômica e disponibilidade jurídica. Em regra, você não vai verificar, não vai aplicar isso na pessoa física.
mas apenas quando é na pessoa jurídica. Logo, lá na pessoa jurídica, o reconhecimento de receitas e despesas, onde de fato é o fato gerador, lá sim se aplica a disponibilidade jurídica, diferente da pessoa física, que a tributação se dá pelo regime de caixa. E essa interpretação da solução de consulta ela é importante nesse sentido. Sim, falou da DIRF, mas o que importa ali é interpretar como que se dá a tributação na pessoa física. Então, tudo aquilo que foi pago de lucros a título de dividendos para o sócio, e aqui é efetivamente pago, seja o pagamento lá em dinheiro, que não é comum hoje, seja o crédito na conta bancária do sócio, por um Pix, por exemplo, isso é fato gerador. A mera distribuição de lucro para o sócio a título de dividendo, como aquelas que ocorreram, por exemplo, em novembro, dezembro de 2025, em que houve apenas a distribuição, mas com a condição de pagar, creditar, empregar, entregar até 2028, ali não era fato gerador. Lembrando, apenas distribuiu e não houve a efetiva disponibilização econômica para o sócio. Só foi distribuído, foi reconhecido contabilmente o dividendo a pagar, mas não foi pago, por exemplo. Aquilo que ocorreu não é fato gerador. Então, quem declarou isso lá na FDRINF de fevereiro, referente a lucros e dividendos pagos sem retenção de imposto de renda, referente ao trimestre anterior, quem fez aquilo, né, vai dar essas inconsistências de informações no cruzamento de informações entre declaração de imposto de renda e FDRINF, né? Uma das possibilidades, né, uma das possíveis inconsistências que pode ocorrer na transmissão da declaração de imposto de renda do sócio. Então, fato gerador do lucro e dividendo é com a efetiva disponibilidade de verdade do recurso para o sócio, que se dá pelo pagamento ou crédito em conta bancária. A mera deliberação que somente distribui, mas não paga, dá sim base para o fato contábil, para o reconhecimento na contabilidade no passivo a pagar, mas não é base, né, para tributar. Em relação ao JCP, juros sobre capital próprio, previsto lá no artigo 9º da Lei 9.249, também lá tendo sua regulamentação pela Instrução Normativa da Receita Federal 41 de 1998, o JCP pago, né, disponibilizado para a pessoa física, possui uma sistemática de tributação diferente, assim como, né, o próprio auditor trouxe lá na solução de consulta 307, em que regra seria tributado pela disponibilidade jurídica. E a lógica por trás disso, daquilo que eu interpreto, está relacionado que se o JCP, que é uma remuneração também pago pelo capital investido na empresa, em que remunera o sócio pelo capital que ele deixa dentro da empresa e não retira, ele tem, por outro lado, a possibilidade de empresas do lucro real que fazem esse pagamento de aplicar uma dedução, né, lá da base de cálculo do lucro real. Se a pessoa jurídica ela segue a sistemática do regime de competência em que o reconhecimento das despesas e das receitas se dá independentemente do recebimento ou do pagamento da despesa, onde se aplica de fato a disponibilidade jurídica, no caso aqui de receitas, por exemplo, em que não precisa receber de verdade, mas pelo princípio da competência, com o reconhecimento já haveria uma tributação, assim como também o reconhecimento da despesa independentemente do pagamento. Por essa lógica, se a pessoa jurídica ela pode se aproveitar da dedução da base de cálculo do lucro real, ela foi criada uma sistemática em que, se a PJ vai se beneficiar, já vai haver a tributação do JCP, independentemente se houve o efetivo pagamento.
Então, com o mero reconhecimento na contabilidade do JCP a pagar para o sócio, em que vai haver como contrapartida uma despesa, ali no momento do reconhecimento na contabilidade, então o crédito contábil dá a base para realizar o recolhimento, é uma tributação exclusiva na fonte definitiva, que com a mudança da Lei Complementar 224 passou a ser de 17,5% a alíquota do JCP pago para ou meramente creditado, né, na contabilidade, quando isso é feito para pessoa física. Então, essa seria os dois pontos, né, que cabem aqui, né, tratar principais das dúvidas que ainda surgem dos alunos e dos demais profissionais. E aqui um vídeo um pouquinho longo, sim, mas que eu tento demonstrar toda a lógica da tributação da pessoa física, que é pelo regime de caixa, né? E com a exceção, né, em que o JCP, pelo fato da PJ do lucro real poder deduzir isso lá da base de cálculo da apuração do lucro real, pelo fato de poder deduzir, para não ver uma assimetria em que se pode se beneficiar aqui e eu deixaria para tributar somente o JCP com o pagamento. Para não ocorrer isso, o legislador então decidiu que, para fins de juros sobre capital próprio, mesmo que não haja o pagamento, mas o mero reconhecimento contábil, já deve haver a tributação definitiva da pessoa física, né, que hoje está em 17,5% de alíquota, né, em virtude da mudança da Lei Complementar 224 de 2025.